Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Salve o Corinthians. No vídeo de hoje vamos falar sobre Fernando Diniz no Corinthians. Fernando Diniz agora é o novo técnico do Corinthians e eu vou falar aqui o porquê que eu acho um acerto da diretoria ter contratado o Fernando Diniz. Calma, não me ataque, não me xingue antes de você comentar qualquer coisa negativa ou positiva também. Escute a minha opinião, escute o que eu tenho a dizer. E depois fique à vontade para dar like, para dar dislike, para comentar também e tudo mais, tá? Esse aqui é só a minha opinião, um torcedor do Corinthians que acha que foi um acerto da diretoria trazer o Diniz para esse momento, tá? Esse vídeo aqui pode envelhecer como vinho ou pode envelhecer como leite também, né? Pode, né? No futuro a gente pode voltar aqui e falar realmente estava errado, realmente foi uma aposta que não devia ter acontecido e acabou muito mal, ou a gente pode voltar aqui comemorando títulos. Não sabemos, tá? É só a minha opinião e eu espero que seja respeitada, né? Vamos lá. Fernando Diniz foi anunciado. Eu esperei todo esse tempo para falar, para assistir a coletiva, para ver também os primeiros movimentos, o primeiro treino dele. E agora, nesse exato momento, quando eu tô gravando, o Corinthians acaba de pousar na Argentina, tá? Então a gente já está na Argentina para o jogo de amanhã. Esse vídeo aqui deve estar saindo ainda na quarta-feira, tá? Vou tentar postar na quarta-feira. E amanhã eu volto, talvez no pós-jogo ou talvez até com pré-jogo, tá? Eu posso postar o pré e o pós-jogo no mesmo dia. Mas o fato é o seguinte: o que eu acho sobre Fernando Diniz no Corinthians? Eu vou falar minha opinião de um corintiano que, pô, acompanha aí o Corinthians desde quando eu me lembro, 2009 ali, desde o título da Copa do Brasil, do Ronaldo e tudo mais, e viu momentos absurdos do Corinthians, viu momentos terríveis do Corinthians também, mas que nunca abandonei, tá? Já quero começar dizendo que Fernando Diniz não seria a minha escolha. E aí vocês podem falar, pô, então por que você acha que foi um acerto se não era a sua escolha, ô sabichão? De primeiro nome, eu não contrataria Fernando Diniz, não seria o meu primeiro nome. Mas o meu primeiro nome eu acho que fica inviável. Eu traria o Galhardo, por exemplo. Eu acho que ele é um técnico com bagagem e é um técnico que tinha tudo para mexer com esse time do Corinthians. Porém, o Galhardo pede um valor muito alto. E um valor também que talvez nem combine com o que ele possa entregar hoje em dia, tá? Se eu não me engano, é 4, 5 milhões que ele pede só o salário dele. Então, realmente fica um pouco fora da casinha para o Corinthians, né? Então, olhando os nomes que estavam disponíveis, aí a gente tinha Tite, a gente tinha Fernando Diniz, a gente tinha alguns outros aí também que, como Vojvoda, por exemplo, que eu nem gosto da ideia de jeito nenhum, tá? A gente já viu que ele, um time grande com pressão, time grande mais ou menos, né, que ele foi pro Santos, mas um time com pressão, a gente viu que ele não consegue desempenhar um bom trabalho, assim como ele fez no Fortaleza, que é um time menor, né? Por mais que tenha chegado na Libertadores e tudo mais, uns anos aí vem bem administrado, é um time pequeno, tá? Comparado ao Corinthians. Então eu acho que de todos os nomes disponíveis, Fernando Diniz para o momento era o melhor. Por quê? O Tite negou a gente várias vezes, o Tite não vem bem, tá? Ele vinha até, não só em questão tática, não vinha entregando o trabalho dele há um tempo, mas também ele vinha decaindo, né? Ele vinha brigando com o próprio filho na beira do campo. O filho mandava mais às vezes do que ele não tinha mais aquela cobrança, aquela postura que ele tinha lá em 2015, lá em 2012, 2013, né? Então, não é o mesmo Tite daquela época. Não adianta a gente se sonhar com aquele Tite e vir um outro completamente diferente e acabar fazendo um trabalho terrível e decepcionando a gente. E pelo que estava sendo dito, ficou entre Tite e Fernando Diniz. Diniz, para mim, é a aposta mais assertiva porque ele é um técnico que aceitou muito rápido vir para o Corinthians. Um dia depois do Dorival cair, o Diniz já assumiu o Corinthians, tá? Ele foi anunciado na segunda-feira. O Dorival cai no domingo de noite. Inclusive, na coletiva, ele fala como foi a conversa, né? Foi uma conversa na madrugada. Marcelo Paz ligou para ele e ele aceitou. Eles conversaram, tiveram uma boa conversa, entraram em alguns acordos ali, rapidamente. E durante a madrugada, ele aceitou treinar o Corinthians. Depois, né, assinou contrato e tudo mais. Mas durante a madrugada ele já estava disposto, no outro dia, na segunda-feira, a vir treinar o Corinthians. Então é um técnico que estava por perto, estava desempregado, né, no caso, e é um técnico que tem capacidade de pelo menos mexer com esse elenco, tá?
Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, porque cada um tem a sua opinião se gosta ou não gosta do estilo do Diniz, tá? Eu vou dar minha opinião no final do vídeo, mas cada um tem a sua opinião sobre o estilo de jogo dele. Eu acho que o que a gente precisa agora, o que a gente precisava pra agora, pra ontem, na verdade, era de um técnico que não só chegasse com uma proposta de jogo, deixasse os olhos dos torcedores brilhando, mas também com uma cobrança com esse elenco. Porque, pelo que a gente viu, pelo que a gente supõe, não é só nós, torcedores comuns, mas com a própria Gaviões também supôs, esse time derrubou o técnico. Esse time fez corpo mole. Eles conseguiram o que eles queriam. Eles conseguiram derrubar um técnico que, pelo que parece, não agradava a eles. E agora veio um cara pulso firme. Agora veio um cara que, se eles quiserem derrubar e fazer corpo mole, não só a torcida, mas como esse cara vai cobrar eles também. Tá? Então, eu acho que foi uma escolha assertiva, principalmente por isso. Por ser um técnico que estava disponível, por ser um técnico que é vitorioso. Não adianta você falar que você não concorda com ele. Ele é um técnico vitorioso. Foi campeão carioca em cima do Flamengo, o grande Flamengo. Tudo bem, época do Vitor Pereira, foda-se, era o Flamengo, que era atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil naquela época. Foi campeão da Libertadores com o Fluminense, fez um Fluminense sub-40 jogar, né? Era um time que tava beirando 40 anos, metade do elenco quase chegando aos 40 e conseguiu ser campeão da Libertadores, goleando River Plate, eliminando o Internacional, ganhando do Boca na final. Então, tem como você não falar que o cara não é vitorioso? Ai, mas o retrospecto dele, a porcentagem de vitória dele nos times e tudo mais, se você pegar um aspecto geral, tudo bem, mas a gente tem que falar um fato. Ele é um técnico vitorioso. Mas principalmente o que o Corinthians precisava agora, e porque eu acho que foi o maior acerto, é porque ele é um técnico que mexe com o time. E vai chacoalhar o elenco e vai virar o elenco de cabeça para baixo. Isso é o que a gente mais precisava agora. Porque se tinha alguém acomodado ainda, querendo falar aqui, ó, a gente ganhou 2 títulos, vocês têm que respeitar a gente, vocês têm que... A gente ganhou 3, alguns, né? Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. Se tinha alguém ainda se escorando nesses títulos, agora não vai mais. Agora com o Fernando Diniz, se fizer corpo mole, não só a torcida não vai cair em cima dele, não vai cair em cima do técnico igual fazia com o Dorival, vai cair em cima desses caras que estão fazendo corpo mole, e vai estar fazendo corpo mole e a gente vai estar vendo. Porque eles conseguiram o que eles queriam, tiraram o técnico que eles não gostavam mais, e agora veio um pior ainda. Um cara que não só vai cobrar eles taticamente, mas também cobrar eles animicamente, né? Vai cobrar ânimo, vai cobrar vontade, vai cobrar coragem para jogar deles dentro de campo também. Então, por isso que eu acho que é uma boa escolha e por isso que eu fico animado para ver o Corinthians de Fernando Diniz. Eu não vou chegar aqui e vou falar, acabou, o Corinthians vai ser rebaixado, meu Deus, vou me rasgar aqui. Não vou. Tem gente que tá fazendo isso, eu acho ridículo, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho ridículo. Pra quem tá falando, meu Deus, acabou o mundo, Fernando Diniz, a gente conhece o ciclo e tudo mais. Vocês vão ficar imaginando o que o pior pode acontecer ao invés de torcer para que o melhor aconteça? Desculpa. É o que muita gente fala e eu vou repetir. Eu sei que né, chovendo molhado aqui o que eu vou falar, mas eu não quero estar certo. Eu quero ser feliz. E se o Fernando Diniz chegar a entregar resultado e o Corinthians começar a jogar bem, começar a ganhar, o que eu vou falar do cara? Eu vou torcer para que o cara vá mal, para ele ser demitido e eu falar, ó, vendo? Avisei que o Fernando Diniz não ia dar certo. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Agora, tem corintianos que fazem isso. Na mídia, no YouTube, né? Tem influencers, tem jornalistas que fazem isso. Fala, não, o Fernando Diniz acabou, o Corinthians vai cair, agora vai brigar contra o rebaixamento. E pode acontecer isso. Pode, o ciclo do Diniz pode se repetir. Começar jogando bem, ter goleadas, jogos maravilhosos e depois cair de rendimento e afundar. Pode acontecer. E parabéns, vocês vão estar certo. Mas, e se não acontecer? Eu, como corintiano, eu quero torcer para que isso não aconteça. Eu quero torcer para que assinou com o cara é o técnico do Corinthians, então eu vou apoiar. Por mais que não seria a minha escolha, a minha primeira escolha, né? Pelo que tinha na mesa,
é a melhor escolha. Não só por uma questão tática. Até porque é o melhor time que o Diniz vai pegar. Na minha opinião, tá? Em questão técnica, em questão de qualidade dos jogadores, é o melhor time que o Diniz vai ter na mão de todos os tempos. Ah, mas ele treinou a seleção. Tudo bem, né? A seleção que, comparado a que a gente já teve antes e comparado ao tanto de lesão que a gente tinha na época, não era uma seleção que a gente podia comparar nem com a Copa de 2022. Era uma seleção diferente, né? E ele ficou 6 jogos na seleção, ele foi tirado, ele tava também não só focado na seleção, ele tava focado no Fluminense e ao mesmo tempo foi campeão da Libertadores com o Fluminense, que pra mim era o melhor time que ele tinha treinado até agora, até chegar no Corinthians. Então, material humano, qualidade, técnica, pra mim, o melhor time que ele treinou, ou que vai treinar agora, é o Corinthians. Então ele tem como propor o jogo dele, o jeito que ele gosta de jogar, com toque de bola e tudo mais, com esse time na mão. Na minha visão, tem tudo pra dar certo. E eu vou torcer pra que dê certo. Porque eu torço pra esse time aqui, ó. Eu torço pra esse escudo, tá? Eu torço pra isso aqui. Então, eu vou apoiar e eu vou torcer pra que dê certo, pra que este time aqui continue empilhando título. Continue ganhando e pra que eu seja feliz. Para que todo mundo, toda a nação corintiana seja feliz. Eu não vou ficar falando, meu Deus, agora o Hugo vai sair com os pés, agora acabou, e nós não tem zagueiro com qualidade. Não vou ficar torcendo para que dê ruim, para que eu esteja certo. Desculpa, eu acho ridículo isso, ridículo. Eu vou torcer para que dê certo. E vou apoiar Diniz até quando eu ver que não dá mais. Tá? Até eu ver que o problema é o Diniz. Ah, o problema será que é o Diniz dessa queda? Ou será que o problema é que os jogadores estão fazendo corpo mole? O que o Diniz está falando? O que ele está pedindo? O que ele está cobrando dos jogadores? O problema são os jogadores? Então vamos lá cobrar eles. O problema é o Diniz? Então derruba. Quando chegar nesse ponto, se chegar nesse ponto e eu ver que o problema é o Diniz, beleza, parabéns, vocês estavam certos e o Diniz não funcionou. Mas até lá, eu vou apoiar Fernando Diniz e eu estou com o dinizismo. Estou ansioso para ver o dinizismo no Corinthians, tá? Sei que talvez contra o Platense amanhã a gente não deve ver o dinizismo em ação, porque ele teve muito pouco tempo para treinar. Mas pelo que eu já vi dos vídeos de treino, como eu falei, eu esperei, né, para fazer esse vídeo. Eu já vi o Corinthians treinando como a gente não via há muito tempo. Campo reduzido, toque de bola de primeira, triangulação, coisa que eu acho que precisa no jogo de futebol. O toque de bola, a bola rolando no pé de todo mundo ali, todo mundo trocando passe rápido, curto. Precisa isso acontecer para você achar espaço no campo e para você conseguir chegar até o gol e criar mais oportunidades. Essa é a minha visão de futebol. E eu acho que o Diniz pensa muito parecido. Eu acho brilhante o jeito que ele pensa em alguns momentos. Tá? Algumas coisas também não concordo com ele. Mas o jeito que ele propõe o jogo, da coragem para jogar, do jogo aproximado, toque, eu acho genial. E eu acho que a gente vai ver um Corinthians como a gente não via há muito tempo. Um Corinthians jogando bonito. Eu espero isso, porque a gente tem qualidade e agora a gente tem um técnico que propõe isso. Como eu falei, vou torcer para que dê certo, tá? Vou torcer para o Corinthians ir bem e para que o Diniz continue o quanto ele puder. Enquanto ele estiver entregando resultado, continue. Tá? Jogando do jeito que tem que jogar. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre as cobranças. Eu falei aqui durante o vídeo sobre as cobranças do elenco que a Gaviões fez, né? Com alguns jogadores, né? Na segunda-feira e na terça também. Hoje eu acho que já não fizeram, porque a Gaviões já deve estar indo para a Argentina. Mas segunda e terça-feira teve uma cobrança da Gaviões com alguns jogadores. Senhor Charles, que não joga nada. Caio César também, que por mais que tenha jogado pouco e tenha jogado bem quando jogou, tirou onda, né? Tirou sarro da torcida, ficou dando risadinha, né? Não levou a sério a cobrança, então acabou sendo cobrado mais ainda. Eu vou falar o que eu acho sobre essa cobrança também, porque eu vi muita gente falando, nossa, é uma falta de respeito normalizar isso, esses animais cobrando os jogadores do Corinthians. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer em time de massa. A cobrança em um time grande como o Corinthians, um time grande como o Flamengo, por exemplo, time de massa, time de torcida, que realmente
tá ali em todos os jogos com o time e vê o time cada vez pior, os caras têm esse direito de cobrar, tá? Ai, mas passou do ponto ameaçando a pegar na rua. Tudo bem, passou do ponto. Quando envolve a família, passa do ponto. Isso eu consigo concordar. Passou do ponto quando fala, eu vou te pegar no restaurante com a sua família. Mas quem joga no Corinthians sabe muito bem, tá? Que quando tá em crise, você não sai na rua. Você não fica dando bobeira em balada, você não fica dando bobeira em restaurante. Você não fica. Os maiores ídolos do Corinthians passaram por isso. O Cássio passou por isso. E o próprio Cássio já falou isso. Quando você está em uma má fase em um time de massa como o Corinthians, você não fica dando bobeira na rua, você não fica em público, porque eles vão te cobrar com razão. Se você não está entregando. E outra coisa que ainda, né, favorece essa cobrança, na minha opinião, ser assertiva também, é o seguinte. A Gaviões falou isso, tá? Em algumas cobranças, inclusive. A gente conversou com vocês na semana retrasada e na semana passada. A gente veio no CT e conversou amigavelmente. Não melhorou. Então agora a conversa vai ser diferente. E pra mim tá certo. Eu concordo com o estilo de cobrança. Não concordo em envolver família. Inclusive até o próprio Gabriel Paulista falou: você pode cobrar. Se você me vê na rua, sozinho, numa balada, não sei o que, você pode me cobrar. Agora, minha família, não vamos envolver família aqui. E beleza, nesse ponto eu concordo. Agora, a cobrança e o jeito que foi feita a cobrança, eu concordo. Ah, você concorda em o jeito ríspido que eles falaram com os jogadores? Sim, concordo. E eu acho que tinha que ser mais. Porque a gente já passou por uma época do futebol que a torcida invadia o CT e pegava o jogador. Isso passa do ponto também. Mas na época era visto como normal, né? E isso passava do ponto. Você encostar no jogador, invadir o CT e tudo mais. Agora, a torcida organizada vai, conversa, cobra amigavelmente, faz reunião com os jogadores 1, 2 vezes e nada muda. O que você espera da torcida organizada? Que ele vá lá e passe a mão na cabeça? Que vai lá e bate palma? Fala, oh, com licença, senhor jogador, você pode melhorar, por favor? Claro que não, né? Claro que não. Quem imagina isso? Quem tá condenando o estilo de cobrança e criminalizando isso? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é a cobrança que tem que ser feita. Os caras estão a 9 jogos sem ganhar. 9 jogos sem vitória. Fizeram corpo mole. Pelo menos é isso que a torcida organizada entendeu. Fizeram corpo mole pra derrubar o técnico. E o recado foi dado. Vocês fizeram corpo mole, vocês derrubaram. Vocês conseguiram o que vocês queriam. E agora? Agora a gente vai ver. Vocês vão correr? Vocês vão jogar? Amanhã a gente vai ver. E o melhor, domingo já é um derby. Domingo já é mais uma guerra. Vamos ver como eles vão jogar. Vamos ver se eles vão se entregar em campo ou se eles vão andar. E ainda mais com o Diniz na beira do campo, né? Então, mais uma vez, eu acho que a cobrança da torcida organizada da Gaviões foi perfeita. Perfeita, no tom perfeito. Eu acho que essa cobrança tem que existir. Certos pontos são demais, concordo, mas a cobrança tem que existir, tá? Isso sempre existiu, principalmente no Corinthians. Isso é institucional, sempre existiu. A Gaviões sempre cobrou. As torcidas organizadas, a camisa 12, sempre cobrou. Não vai ser agora que vai ser diferente. Eles não vão ficar passando mão na cabeça do jogador porque ganharam uma Copa do Brasil. O maior ídolo da nossa história ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou tudo. Ele era cobrado desse jeito ríspido. E ele falou, tá bom, tá certo, tá no direito de vocês. E ele já dá o recado. Se sair na rua quando tá em má fase pra festinha ou pra se divertir ali, igual o próprio Luan fez. Vocês lembram o que aconteceu, né? Vocês lembram onde o Luan foi pego, né? A torcida organizada não alivia. Se não tá entregando e tá dando rolezinho, tá embalada, tá indo jantar com a família dando risada, é porque tá botando dinheiro no bolso e não tá ligando pra torcida. E se mata de trabalhar pra ir assistir um jogo e às vezes passa o resto do mês apertado porque tem que ter o dinheiro contado pra ir assistir esses vagabundos correr. Então, mais uma vez, Diniz, eu acho que foi um grande acerto pro momento e pelo que tinha que escolher um técnico rápido pra Libertadores e pro Derby.
E eu acho que a cobrança da Gaviões é perfeita. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Tô voltando com tudo, tá? Vou voltar sozinho pra esse canal aqui. Prometo pra vocês que eu vou voltar, tá? Agora eu fiquei com mais vontade ainda de comentar os jogos do Corinthians com o Diniz treinando o Coringão. E eu quero saber de você. Concorda comigo? Discorda? E se você acha que o Diniz vai dar certo ou se você é igual a alguns youtubers e jornalistas aí, vai cair pra segunda divisão e tudo mais, comenta aí embaixo, tá? Amanhã eu volto talvez com pré-jogo ou, se não, só com o pós-jogo de Platense e Corinthians. Primeiro jogo da Libertadores em busca da glória eterna. Beleza, rapaziada? É isso. Tamo junto. Valeu, falei, até amanhã.